vocês já sabem, né? Não é o time final, dificilmente fica esse time para o final. Rodada 26 do Cartola FC. Aproveita, porque depois a gente vai ter aquele tempinho aí de data FIFA e ficaremos sem jogos e sem Cartola. Me fala uma coisa, você já está participando lá do mata-mata? Quem está no grupo do Telegram já sabe todas as informações, é muito fácil de entrar. Você não está no Telegram? Entra aqui na descrição do vídeo, tem o link, é um grupo gratuito e que você fica sabendo de tudo que você precisa saber, fica sabendo de tudo que você precisa saber. Ficou ótima essa frase para antes do... Respira. Tudo que você precisa saber antes do mercado fechar. Entra aqui e entra no mata-mata. Vamos embora. Bom, primeiro de tudo, vamos lá. Eu deixei para gravar esse vídeo hoje porque algumas informações, vou dar um exemplo. Palmeiras e Santos. O Santos não vence do Palmeiras desde 2019, é muito tempo. E aí, automaticamente, o Palmeiras é favorito. Só que tem um pequeno detalhe. Vamos lá. Vai ser teoricamente num campo neutro, não vai ser no Allianz Parque, vai ser na Arena Barueri. A gente não sabe como vem esse Palmeiras. Em que sentido? Perdeu para o Boca, tá abalado. O Abel tá fazendo... O que eu quero dizer? Ele vai fazer o segundo tempo do Boca? Ele vai fazer o arroz e feijão? Vai voltar o Mike para a lateral direita? Vai entrar com o menino Hendrick? Ou vai cismar em colocar Marcos Rocha na direita e o Mike de ponta? Que não tá dando certo já tem um tempo. Um dia deu certo, mas não tá dando mais. O Arthur não tá rendendo para o Cartola há muito tempo. Troca ele de lugar, vai para onde ele rendia. Então, assim, é um grande ponto de interrogação como vence o Palmeiras. Se for o Palmeiras igual o primeiro tempo do Boca Juniors, o Santos tem chance ao menos de empatar esse jogo. Porque tá jogando bem mais ofensivamente, bem mais organizado. Enfim, agora, outro que a gente não sabe como vem, Fluminense. Tá empolgadão da vitória e tal, mas será que o Diniz vai poupar algumas peças? O que ele vai fazer? Então, alguns jogos especificamente, a gente tem que tomar cuidado e tem que ficar de olho nas notícias que vão sair antes do mercado fechar, onde eu coloco isso lá no grupo do Telegram. A gente vai montar aqui um time base, vocês já sabem, né? Não é o time final, dificilmente fica esse time pro final. E aí, depois eu mando o time lá no grupo do Telegram, o time final. Vamos começar aí pelos nossos goleiros. O Fábio é um cara que eu acho que vai ser bem exigido, mas esse confronto aqui, eu falei do Fluminense, né? E mais o Botafogo, a gente também não sabe como vem. Muito se especulou como, os jogadores que pediram para ficar fulano, ciclano, beltrano, como que esses jogadores vão agir sem o técnico agora? Então, vai voltar aquele Botafogo de antes? Ou vai... Enfim, a gente não sabe. Esse confronto aqui, eu acho que sim que tem algumas peças para ser usadas, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. O Fábio, ele é uma boa opção, ele pode ser bem exigido, e o Botafogo, quando tá fazendo gol, tá fazendo umzinho, tal, não tá goleando. Então, acho que o Fábio é uma boa opção, do mesmo jeito que o Lucas Perry também acho que seja. Clássico, os times entram diferente, todo mundo achou que o Atlético Paranaense na rodada passada ia sacolar o Coritiba, e não foi isso que aconteceu. Então, muito cuidado com as nossas convicções. Clássico é clássico e vice-versa, como já diria o sábio, tá? João Paulo não acho uma opção ruim, embora o Santos tá tomando gol dentro, fora de casa, tá difícil o Santos segurar esse G, mas esse Palmeiras também não vem atacando tanto assim como era antigamente. João Ricardo acho uma ótima opção, porque enfrenta o América Mineiro. Também acho esse SG um pouquinho difícil, porque o América Mineiro perde, mas sempre deixa o golzinho dele. Mas os goleiros que enfrentam o América Mineiro estão indo bem. O Everton eu não gosto tanto para essa rodada. O Santos tá mais ofensivo, é verdade, mas ainda não tem um volume de jogo tão grande assim. Léo Jardim, eu acho uma ótima, porque tá desvalorizado, tem um preço ok. São Paulo nunca ganhou fora de casa, então, e o Vasco, né, vai chegar um pouco mordido pelo resultado que teve contra o Santos, precisa sair da zona de rebaixamento, então o Vasco é o favorito para esse confronto. Esse confronto aqui é outro que, meu Deus do céu, os dois times vivem momentos muito ruins, assim, eu não sei o que vai ser desse confronto aqui. O Everson, eu já acho que seja uma boa. Vamos lá, vamos falar de SG. Essa rodada, a gente tem alguns times prováveis de SG, que o Atlético Mineiro, por exemplo, é um deles.
Porém, o Coritiba é aquele time que perde, também sempre deixa o golzinho. É o chamado fura SG. O estraga a brincadeira. Mas, em casa, o Atlético Mineiro tá muito bem. Então, de todos os times, eu acho que o mais favorito aí para essa rodada é o Atlético Mineiro e acho o Everson uma boa, tá? Aqui esse confronto também vai ser uma briga boa, porque Bahia tá na zona de rebaixamento, Goiás tá quase lá, então assim, é da porta dos desesperados, pode muita coisa acontecer e muita peça boa para tirar daqui. Grenal, ai, 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 outro clássico. A gente tá cheio de clássico nessa rodada, né? Como vem esse Inter que perdeu pro Fluminense de uma maneira assim, uma bela pipocada, vamos dizer assim, né? É um Grêmio fora de casa, o Grêmio que eu sempre falo aqui, não produz tanto fora de casa, mas é um Grenal, né? A gente não pode colocar isso aí em xeque. Dos goleiros mais baratos, eu acho que o Cleiton é uma das melhores opções. A defesa do Red Bull Bragantino vem muito bem, é o que eu sempre falo, a gente trata muitas vezes o Red Bull Bragantino como aquele time de meio da tabela, ele foi comendo pelas beiradas e chegou à vice-liderança do campeonato. Então, não é um time pra gente desdenhar, não. Tá desvalorizado, é um cara que é barato, tem uma certa constância, né? Tem uma outra rodada aí que não foi muito bem, ele não tem uma excelente média como visitante, mas o Atlético Paranaense, principalmente em casa, ele chuta muito a gol. Então, vai ter um volume de defesas maior aí para ele. Eu gosto muito da opção do Cleiton, tá? Eu vou aqui pro nosso goleiro da rodada, eu vou de Everson, e você já sabe que depois o time pronto mesmo, eu coloco o hack do goleiro, tudo bonitinho, né? E aí vamos passar aqui para os nossos zagueiros. Eu sempre gosto da opção do Léo Pereira. Acho ele um baita zagueiro. É aquele zagueiro mais ofensivo, mas eu fico um pouco receosa porque esse Flamengo, o jogo já a rodada passada, né, já estava sem o Sampaoli e ainda jogou muito mal, muito desorganizado. Então eu tenho as minhas ressalvas aí com esse Flamengo. Nino, eu gosto sempre também, que também é ofensivo, mas não é um cara, eu acho que para essa rodada, por ser clássico. Vitor Cuesta, a mesma coisa, tá? Tanto o Nino quanto o Vitor Cuesta. Aqui, Gustavo Gomes e Murilo. O Murilo esse ano tá melhor pro Cartola, tá melhor que o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes que bateu um pênalti muito mal batido ontem, e se a gente vê a média como mandante, ó, a do Gustavo Gomes, ela é menor do que a do Murilo. Então, entre os dois, eu colocaria ali o Murilo. Gemerson, muito mais por uma questão de SG. Brites, eu acho que seja uma boa, tem uma média básica bem ok, olha, a média dele como mandante também é ok. Joaquim, é o que eu falo sempre, não pelo SG, mas pela questão de média básica. Joaquim é um menino que não depende tanto, ele vai ali te dar 2, 3, 4 pontinhos assim, e se conseguir SG, não é impossível, tá? Não é impossível terminar um 0-0 esse jogo aí contra o Palmeiras e ter SG para os dois lados. Léo Ortiz, eu acho uma baita opção. Tite também eu gosto. Aqui, ó, dos mais baratinhos tem Bruno Fux, ele inclusive estará no nosso time. E aqui, gente, dos mais baratex, no máximo, um Léo Pelé, por conta de possível SG aí pro Vasco, tá? Mas também, nossa, tem opções muito, muito, muito melhores. Eu falo sempre dos baratinhos, porque tem gente que ainda tá com as cartoletas meio que no limite, e aí, de repente, dependendo do ataque que quer colocar, o meio-campo que quer colocar, vai faltar cartoleta. Por isso que eu falo dos mais baratinhos, tá? A gente já colocou o Bruno Fux, e aí, nosso outro zagueiro vai ser o Tite. E vamos aí para os nossos laterais, que tem muita opção bacana. Eu acho que a primeira delas é o Juninho Capixaba, que olha a média dele, é super alta, é aquele lateral ofensivo que a gente gosta, tem uma média, Carol, mas a média dele é melhor como mandante. Sim, mas como visitante não é nada ruim. Olha a constância de Juninho Capixaba, não dá, é absurdo, assim, o que o Juninho Capixaba faz. Bruno Pacheco também acho uma ótima opção, Guilherme Arana também, Piquerez eu acho que é uma boa porque pega um lado do Santos que é bem frágil, então eu gosto da opção do Piquerez. De Plácido só se for por uma questão de desvalorização, né? Você precisa balancear aí suas cartoletas. Ai, Carol, que saco! Estamos na 26ª rodada, você ainda fala disso? Sim! E vou falar pelo menos até a 30ª, porque ainda tem gente que me escreve e que tá ruim, e que tá enforcado, e que quer umas opções que precisa balancear. É isso. Wesley é uma opção que eu acho que vale a pena.
Hoje a gente tem aí no Corinthians alguns jogadores mais velhos e mais lentos, né? Então o Wesley pode ser uma boa com relação a isso. Puma Rodrigues é uma opção boa para rodada, ou o Puma ou o Lucas Piton. O Lucas Piton, ele é mais ofensivo, né? Ele não é tão bem defensivamente. Eu acabo preferindo o Puma Rodrigues. Mariano, também uma opção boa, até pela questão de SG. Defensivamente, até então, o Atlético Paranaense vai bem preocupante, tá? Pode ser uma boa aí colocar a parte ofensiva e algumas até defensivas do Red Bull Bragantino. Então, nos nossos laterais, a gente vai de Juninho Capixaba e vai também de Bruno Pacheco. Indo para o nosso meio-campo, vamos lá. Gente, eu vou falar. A gente sempre fala assim, o Veiga é uma boa opção, o Veiga é uma boa opção. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que ele sumiu, ele desapareceu nos 2 jogos de Libertadores. A gente quase não viu o Veiga fazer grandes coisas assim, e bateu um pênalti muito mal, perdeu, ele foi o primeiro batedor, né, perdeu o pênalti. Eu acho que assim, por ser a questão da bola parada, ok, mas esse jogo, se esse clássico contra o Santos não tivesse acontecido o que aconteceu na Libertadores, eu ia falar, Rafael Veiga, sempre uma ótima opção e tal. Eu não sei o quanto esses jogadores estão abalados ou que eles vão correr contra o tempo para conseguir aí, de repente, encostar no Botafogo. É muito incógnita esse Palmeiras, tá? Ter ou não ter o Veiga nessa rodada vai ser muito uma questão pessoal de cada cartoleiro, tá? Como cada cartoleiro tá enxergando aí. Matheus Fernandes, por uma questão, olha a média dele. Matheus Fernandes fez isso aqui. Você vai ter média básica. O que você pode esperar do Matheus Fernandes é média básica e como visitante tem uma média muito boa, tá? Eduardo, eu acho que ele pode ficar no cantinho do castigo, porque tá decepcionando muito aí os cartoleiros. Aquela rodada que ninguém escala ele, sabe? Ele vai lá e dá uma mitada. Mas, olha, tá indo realmente muito mal. Talvez seja uma rodada para dar uma ousada, quem quer uma peça diferente no meio campo, ousar com o Tassiano. Entre Veiga e Zé Rafael, talvez eu prefira o Zé Rafael, que tá mais imponente no meio campo. Cristaldo, meu Deus, quem colocou o Cristaldo na rodada passada, perdeu o pênalti, foi expulso, tudo que aconteceu de errado, né? Menos 3,30. Arias, ali, ó, dependendo de como a gente vê o provável Fluminense, se o Arias estiver no provável Fluminense, e dependendo como tiver ali a disposição que ele vai jogar, acho uma baita opção. Inclusive, já vou até colocar ele, porque a defesa do Botafogo não tá mais tão concisa, não tá mais tão forte como era no começo do campeonato. O Arias já vai estar aí no nosso time. Caio Alexandre, uma opção que eu gosto bastante. Carol, e o Payet? O Payet, eu acho que os vascaínos são os que mais acreditam nele, assim, né? Porque ele não tá com uma média tão maravilhosa assim pra gente, coloque o Payet, eu acho que não. Iago Pikachu, que partidaça fez o Pikachu contra o Corinthians na Sul-Americana, também é um cara que, para sair um pouquinho da curva, eu acho que vale. Vitor Bueno e Eric são 2 caras pra gente ficar de olho aí no Atlético Paranaense. Pochettino também eu acho uma baita opção. Entre Payet e Paulinho, eu prefiro Paulinho, do Vasco, tá? Entre Payet e Paulinho, o Paulinho tem números muito melhores do que o Payet. E olha, ele só tem uma assistência, tá? Ele não depende de gol ou de assistência para produzir scout. Se ele faz 3,70, se ele dá uma assistência aqui já é 8,70. Se faz um gol, então é uma opção fora da curva, assim, que provavelmente não esteja nos mais escalados, mas que vale a pena ficar de olho. Daqui para baixo, gente, assim, é tudo muito aposta, tá? Um Sebastião Gomes, que eu falei, né, que de vez em quando o Coritiba tá furando o SG aí dos adversários, enfim, um Juninho, mas assim, é muito, muito, muito aposta. Não sei até que ponto que vale a pena. A gente já tá aqui com o Arias e eu vou deixar o Rafael Veiga. Por quê? Porque ele é uma opção bastante cara. E aí, depois, se eu precisar trocar essa opção, eu não tenho que mexer em outras posições para fazer um malabarismo. Vamos supor, eu coloco um cara de 10. Aí eu quero colocar o Veiga, eu vou ter que mexer por conta das cartoletas. E aí eu vou então deixar o Veiga, mas vou deixar ele com aquela pulguinha aí atrás da orelha. E a gente vai fechar esse meio-campo, e eu tô bem na dúvida se eu fecho esse meio-campo com Caio Alexandre ou se eu fecho com Pochettino, tá? Os dois têm uma média parecida,
América é a pior defesa do campeonato. Eu acho que tem que ter alguém ofensivo aí do Fortaleza, ou no meio-campo ou no ataque. E no ataque pode ser um Lucero, que eu nunca sei como que fala o nome dele, ou até um Iago Pikachu para diferenciar um pouquinho. Eu vou colocar o Caio Alexandre aqui, mas também é uma posição que eu vou ficar um pouquinho mais de olho, tá? Indo para o nosso ataque, gente, o que falar do Tiquinho Soares? O Tiquinho, graças a Deus, ele entrou porque ele começou no banco, deixou o cartoleiro desesperado, porque o cara era o capitão de muita gente, entrou e fez gol. Assim como o Cano, é um cara bem decisivo. Ele não é o cara que vai fazer 2, 3, 4 num jogo, mas o dele ele deixa. Não acho nenhum absurdo ter Tiquinho e Cano no mesmo time, tá? Hulk, quem quiser inclusive dobrar Hulk e Paulinho, também não é nada impossível. O Coritiba toma bastante gol. Agora a gente não tá mais falando da questão defensiva, não tá falando mais de SG, mas o Coritiba toma bastante gol. O Paulinho, inclusive, foi o único que fez gol até agora na arena, né? Na arena nova do Atlético Mineiro. Já vou colocar ele aqui no nosso time, mas dobrar com o Hulk não é nada de outro mundo. Falar, meu Deus, estou depositando todas as minhas fichas no Atlético Mineiro. Não, eu acho que encaixou o time do Felipão e tá indo muito bem. Soares, o Grêmio pode não ir bem ali, tomou gol em todos os jogos até o momento, fora de casa, mas é um clássico, e clássico, os medalhões, a gente espera que cresçam, né, em dia de clássico. Então, acho que também é uma opção. Verratti, meu pai tinha Marcos Leonardo e Verratti no ataque na rodada passada, foi muito bem. E vai jogar em casa, contra um São Paulo que fora de casa é mais frágil, também acho que pode ir muito bem. Marcos Leonardo vem de ótima fase. Quando um jogador, independente de qual seja, tá numa fase de muitos gols, tá numa fase muito otimista, também não é nada de outro mundo. Embora o Santos fora de casa, eu tenho que sempre dar um ponto positivo e um negativo para vocês, o Santos fora de casa foi o time que menos fez gol até o momento. Para um tiro curto, para algo assim, não é nada muito impossível, tá? Você apostar aí no Marcos Leonardo. Cano, falei, né, que pode ser uma boa, o cara é muito decisivo, foi muito bem aí contra o Inter no meio da semana. Sacha, eu acho que pode ser uma boa. Arthur tá na geladeira, enquanto ele jogar fora de posição, não dá para colocar ele, muito mais por culpa do Abel do que dele, né? Esse Slimani que pode dar trabalho e tirar o SG do Atlético Mineiro, tem que ficar de olho para um tiro curto. Eu acho que vale a pena colocar o cara, tá? Ficar de olho nele. Tem muita opção boa para atacante essa rodada, mas muita mesmo. O Ener Valencia, por exemplo, é um cara que tranquilamente eu iria falar, coloca clássico, decisivo, tá? O Grêmio tá tomando gol em todos os jogos, mas ele saiu até chorando do jogo contra o Fluminense. Eu não sei até que ponto que o psicológico dele tá abalado ou não. E aí isso me deixa na dúvida de colocá-lo, tá? O Canóbio também é uma opção meio fora da curva, mas que é boa. Aqui, ó, que eu falei, do Lucero. Eu queria muito colocar ele, tá? Em algum time meu, ele vai estar, eu não duvido não. A gente já tá aqui com o Paulinho, e como a gente não tá com ninguém do meio-campo do Atlético Mineiro, eu vou dobrar o Paulinho com o Hulk e vou colocar um Verratti aqui, tá? Um ataque bem bacana. O técnico, diante de tudo que eu falei, se é bom defensivamente, se é bom ofensivamente, Luiz Felipe Scolari vai ser esse técnico, e Paulinho ganhará a faixa de capitão. O time, ó, ficou assim, 140 cartoletas, ainda sobrou umas cartoletas caso a gente queira mexer aqui nessa defesa, ou até mesmo nesse meio campo, né? Esse meio campo que pode ficar, de repente, um pouquinho mais forte aqui, dá pra gente mexer, e eu mando o time lá no grupo do Telegram. Coloca aqui se você vai querer live de fechamento de mercado, pra gente, se tiver uma quantidade legal de pessoas que querem a live de fechamento de mercado, a gente faz e bate todas as notícias aí, se a gente mexe, coloca mais Palmeiras, ou desencana de pôr Palmeiras, desencana desse Veiga. Vamos ver aí o que a gente consegue fazer até o final, tá bom? Ó, um beijo. Bora mitar.